né? Nessas novas mensagens divulgadas pela Polícia Federal, a gente viu que a Roberta Luxinger, ela projetava receber 100 milhões de reais em 2024. E ainda completou que ela estava sendo modesta. Alexandre, o que você achou dessas mensagens? Assim, esse dinheiro faria diferença na vida de muita gente, né? Uma parte desse dinheiro, né, já ajudava um pouquinho, né? Só 1 milhão. Opa, 100 milhões pra quê? Muita ambição. Já dava para pedir a torta de maçã depois do Big Mac, né? Já dava para... O que você achou dessas mensagens, cara? Vamos lá. Bom, Deixa eu aproveitar e também chamar a Flávia pra conversa, né? venha. Chega, Flávia, chega mais, Flávia, pra você escutar a gente. Pode então começar. Já tô a por sua aqui. análise. Não temos 100 milhões, mas temos a Flávia. Eu acho melhor. Cara, inclusive. vale muito mais. Vale muito mais. Vamos lá. Então é o seguinte, a Roberta, ela produz frases muito interessantes, né? Por exemplo, eu sou o Fábio, não é isso que ela falou? Basicamente, nós somos a mesma pessoa, né? Vai saber o que a gente tem que entender dessa frase, né? Ela também disse que o destino deles é a Suíça, né? Que é outra frase interessante também, porque, vamos lembrar, para quem não lembra, Roberta Luxinger é ex-esposa do delegado Protógenes, ex-deputado, ex-delegado Protógenes Queiroz, que atualmente mora na Suíça. Né? Então, ela tem relações com o país, né? Ela tem uma filha com o Protógenes. O Protógenes foi uma figura que foi muito conhecida no Brasil quando ele era delegado da Polícia Federal, né? Naquelas operações, Satiagarra, que prenderam nas Ginarras, Daniel Dantas, enfim, foram operações assim, muito... espetaculosas, né? Uma das primeiras, né? Depois do que veio essa grande época das grandes operações da Polícia Federal, ele também acabou na política e se envolveu em alguns escândalos, acabou indo embora do Brasil, enfim. E ele era casado com a Roberta. E a gente começa, isso eu acho interessante, eu estava reparando, quando eu vi alguns lugares aí na imprensa saírem algumas frases do Lula, que ele estava se sentindo traído, que ele estava irritado, né? Irritado, então, é um clássico. Que ele... que mais? Que a Polícia Federal trabalha com liberdade no governo dele, que mais? Que todo mundo que for investigado, que tiver algo a responder, que responda e que vai ser investigado com toda a liberdade, que ele não vai interferir. E assim, eu estou em 2026, num ano de reeleição do Lula, e eu estou me sentindo em 2006, ano de reeleição do Lula, onde ele estava também envolvido numa série de escândalos na época do Mensalão. E as manchetes também eram muito parecidas. Ele também dizia que se sentia traído, ele também dizia que não sabia de nada. Ele também... Se você olhar, passam 20 anos, as frases são as mesmas, os vazamentos são os mesmos, vamos chamar de desculpas, são as mesmas. E também tem outra coincidência muito interessante, que é o quê? Nós estamos discutindo negócios de Fábio Lula da Silva, o Lulinha, o que, para quem... como a minha querida Yasmin não era nascida na época. Olha, gente, olha como você está contribuindo para o ambiente de desinformação desse programa, gente. Eu sou publicitário, eu sou hiperbólico, lembra disso, entendeu? Intenso. Escorpiano não, aquariano com ascendente escorpião, que eu já descobri. Portanto, uma pessoa intensa. Eu aumento, mas não invento. Então, assim... Lá em 2001... Então, eu ia lembrar de 2005, 2006... que era essa época onde o Fábio Lulinha também estava nas manchetes, porque ele tinha uma empresa com quem? Com o Bittar. Com o Fernando Bittar, que é o mesmo que está aqui envolvido no grupo. Eles têm um grupo, e quem faz negócio, de novo, é Roberta Luxinger, com o Fernando, né, Bittar? Isso. E o Fábio Lulinha. Passados 20 anos, há 20 anos era a Game Corp, foi uma empresa que ficou muito conhecida na época porque fez um negócio para lá de estranho com a Telemar, numa época onde era um mercado regulado que precisava de uma série de mudanças legais que aconteceram.
Houve aportes nessa empresa do Fábio Lulinha com o Fernando Bittar. Fernando Bittar, que também era dono do sítio de Atibaia. Enfim, essas histórias elas vão se conflagrando, né? E agora eles têm esse grupo, eles trabalham juntos. Inclusive tem o nome de um animalzinho, né? O nome do grupo deles, do Zap, é... Oh, meu Deus, é Musaranho, não é isso? Musaranhos. Musaranhos, é uma coisa não é isso? assim. Eles são os musos, eles se tratam como musos, né? É importante ter autoestima, né, elevada. O que é o musaranho? E eu entendo ter uma referência dessa porque, de formação acadêmica, Fábio Lulinha é biólogo. Inclusive, ele trabalhou como monitor num zoológico. Então, de bicho ele entende, eu não tenho dúvida. E aí tem essa referência no grupo, porque é um bicho que trabalha é um rato que parece um rato que trabalha nas sombras. E eu até fui dar uma pesquisadinha para entender esse bicho. É um bicho muito pequenininho, que ele é um dos poucos mamíferos que tem veneno. Ele quando morde, ele envenena, igual cobra, o que é uma coisa raríssima entre os mamíferos. Trabalha nas sombras. É um bicho, ataca com muita ferocidade os inimigos, ele consegue devorar e matar em briga inimigos muito maiores do que ele em tamanho. Então, não só analista político, mas também biólogo. Não, o Fábio, né? Eu dei uma olhadinha no Google para aprender um pouquinho sobre os musos. Então, e é o nome que eles escolheram para o grupo deles. É tudo muito curioso, né? Eu acho que a gente tem que destacar o seguinte: está ficando cada vez mais claro que havia tráfico de influência, inclusive as defesas já correram para dizer que, diferente lá do caso lá da Telemar e da Game Corp, agora não há o ato de ofício, não há o que seria o motivo desse lobby, seria facilitar um negócio de R$1 bilhão na compra de canabidiol pelo Ministério da Saúde. E esse negócio acabou não acontecendo. Então, eles estão indo muito por esse lado. O problema é que no Brasil a atividade de lobby ela não é regulamentada. Então, o tráfico de influência no Brasil é crime. Se você conseguir vender influência na máquina pública e isso gerar atos, mesmo que seja marcar reunião, mesmo que seja abrir portas, você já está incorrendo em crime. Você já pode ser investigado, independente do negócio ter sido fechado ou não. Vai variar a dosimetria, vai variar, claro, a gravidade que na investigação pode eventualmente ser encontrada, mas é bom que você que está assistindo a gente saiba que tráfico de influência no Brasil, só o tráfico já é crime. Eu até acho que a atividade de lobby, ela poderia ser regulamentada. Existe um lobby que não é criminoso, existe uma maneira que, de certa forma, até já é feita muito por outros profissionais que chamam de relações governamentais, né? Ou no apelido, no jargão RealGov. Enfim, isso não está errado, né? Você contratar pessoas que tenham boas relações com o poder para apresentar as suas ideias, a sua empresa. Isso eu não acho que seja nada errado, não. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de pessoas que não entendem do negócio, não são do ramo, não têm a menor relação com canabidiol, com plantação de maconha, até onde se sabe. Eles são, na verdade, representantes do careca do INSS, que é outra parte importantíssima dessa história também. É alguém que movimentou uma quantidade de dinheiro enorme, descontando lá dos aposentados 30 de um, 50 de outro, é um escândalo que pode ter envolvido 4 milhões de pessoas, pode ter envolvido algumas dezenas de bilhões de reais, está se calculando ainda a cifra, mas o careca do INSS, não confundir com o careca do meio, tá? É o careca do INSS. Mas que o meio tem mais de um. Tem mais de um, inclusive. O meio tem mais de um, careca, exatamente. Então teria que ser no plural. Eu dei esse fora com o Magno, né? Eu brinquei e o Magno me... Opa! Eu falei, então desculpa, meu amigo Magno, um grande abraço, entendeu? Ele lida muito bem. Nós carecas, somos muito bem representados. Existe diversidade e representatividade no meio. Muito bom. Não é isso? Eu queria, antes de passar para a Flávia, para ouvir o comentário dela, só ler 2 comentários aqui da nossa audiência que eu achei divertido. O primeiro é o do
@SiriusSophistes, que está sugerindo aqui, por exemplo, um cargo que a Roberta Luxinger poderia assumir seria o de ministra-chefe da Casa Civil, se ela quisesse mirar alto, né? Se ela pudesse escolher um cargo. Enfim, sessão de humor do meio. Para quem quer ganhar 100 milhões e morar na Suíça, acho que mirar alto não é o problema dela. Sim, perfeito. Uma estrategista. E o Diogo Eu Maed, acho que depois dela só o Elon Musk mesmo, né? Assim, de morar realmente. em Marte. Já segue com aí um plano extraterrestre aí. O Diogo Maed, para fechar, Flávio, ele diz assim, que enquanto o PT permitir que em seus governos coisas assim aconteçam, as eleições vão ser um sofrimento. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada, Alexandre, por todo esse bastidor muito bacana. A gente ainda tem, né, vários pedacinhos para destrinchar, com certeza o Alexandre, né, que sempre consegue fazer esse apanhado muito bem e decantando, né, cada pedaço. Eu queria começar pelo convite mesmo, que é o que está na nossa thumb, e aproveitando a fala do próprio Alexandre, né, que é a atividade do tráfico de influência implica você realmente ter influência ou jactar-se da influência de que você, em tese, tem, né? Então, isso, com certeza, pelo perfil da Roberta, que a gente já sabe qual é até aqui, a coisa que ela mais deve ter feito nos últimos anos é justamente exibir de todos os jeitos possíveis o acesso que ela tinha ao Fábio Luiz, acima de tudo, e quem contratava os serviços dela não estava interessado no Fábio Luiz, e sim nas portas que o Fábio Luiz Lulinha da Silva pode abrir, inclusive a da presidência. E não é à toa que ela se tornou uma figura tão importante nos 3 inquéritos, porque ela é essa peça que liga os interesses né, de variados empresários, incluindo o careca do INSS, ao Lulinha, mas principalmente ao governo do presidente Lula, né? Também não é à toa que, mais do que o Lulinha, o que causa mais preocupação internamente na campanha do Lula seja o caso do Marcola, que é quem de fato tinha o acesso direto à agenda do presidente Lula, que acaba sendo Lula, né? A maneira... O Mauro Cid do Lula, né? Exatamente a analogia que eu pensei em fazer, que perdão, é isso, desculpa, é uma espécie de ajudante de ordem. Imagina. Mas é isso, é um civil. Hã? Mentes brilhantes pensam igual. O meu TDAH, não tomei um remedinho antes de vir para cá, perdão. Imagina, meu querido, não teve nenhum problema. Mas é isso, ele é um civil, né? Ele não é um ajudante de ordens, porque ele é um civil, mas ele tem justamente esse controle da agenda e tudo mais. Agora, o caso do Lulinha preocupa igualmente, ou talvez até mais, em outro aspecto, na memória, no recall. Porque é isso, assim, quando você explicar para o eleitor o que é o filho do presidente, o Lulinha, já tem um imaginário não gratuito em torno do que ele representa de ameaça ou de, enfim, de pilantragem em torno do Lula. Agora, o Marcola, até você explicar o que é um chefe de gabinete, o que exatamente foi que ele recebeu, o que não foi, que não voltou, eleitoralmente é mais difícil você trazer isso para dentro da campanha. É muito mais fácil você falar assim, é tudo amigo do Lulinha, foi o Lulinha, os amigos do Lulinha, a namorada do Lulinha, é amiga do Lulinha, por aí vai. Né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é interessante assim, a gente destacar é que são 3 os inquéritos, né? Então, são 3 as frentes de atuação que a Polícia Federal já detectou até aqui.
Hoje eu estava ouvindo no Assunto, que é aquele podcast da Natuzaneri do G1, né? É uma entrevista que ela estava, na verdade, entrevistando o jornalista que cobre o caso, né? Então, e aí a cronologia disso vai ficando muito cristalina e na verdade, até o organograma, né, do escândalo, de como que ele está se desenhando, né? E eu quero trazer isso aqui porque eu acho que a gente tem que debater, inclusive, o que é o papel da PGR neste momento, né, da Procuradoria-Geral da República, nos pedidos mais recentes que fez no caso. Então, o que aconteceu? Quando começaram a investigar o escândalo do INSS, no celular do Careca do INSS foi detectada a conversa com a Roberta Luxinger. Então, não é uma coisa que a investigação nasce via essa relação ali, nasce via INSS. Mas, segundo a própria Polícia Federal relata, isso foi o que eles chamam de descoberta fortuita. E, por conta disso, quando eles pediram a instalação do inquérito para entender o que era essa relação paralela ali de Luxinger e do filho do homem, né? Enfim, que aparecia ali na conversa e tudo mais, eles pedem para ser aberto um novo inquérito e não para que seja investigado dentro do caso do INSS. E ao pedir isso, o Supremo Tribunal Federal, como era um novo inquérito, teve que passar por um sorteio, né? E aí, por essas coisas que esses sorteios do Supremo Tribunal Federal oferecem aos roteiristas de Brasil, o sorteado para este inquérito foi o mesmo do caso do INSS, que é o ministro André Mendonça. Conforme eles continuaram olhando o celular da Roberta Luxinger, encontraram uma nova haste aí de relacionamento dela com o Lulinha, que envolve uma outra empresa, a Structure, e aí pedem a abertura de um segundo inquérito. Então, também, novamente, não no mesmo guarda-chuva. Novamente o sorteio da relatoria para André Mendonça. E, por fim, quando começa a aparecer que o Marcola estava envolvido e que, então, era preciso entender a extensão do tráfico de influência, então, assim, não estava mais restrito ali a um pedacinho da Previdência e a um pedacinho da saúde. Então, o inquérito passa a ser sobre um esquema maior, de mais órgãos, né, incluindo o chefe de gabinete da presidência. Aí sim, num novo sorteio, este inquérito cai nas mãos de Flávio Dino. Então, são esses 3 inquéritos, 2 com André Mendonça, 1 com Flávio Dino. E ontem, a defesa já vinha argumentando isso, a defesa do Lulinha, né? Que foi o advogado que se encontrou com o Lula na antevéspera, né? Mas eles já vinham pedindo isso antes desse encontro. Falando que, olha, nenhum desses 3 inquéritos até aqui aponta ninguém com foro privilegiado. Então, a gente solicita que isso seja enviado para a primeira instância. A gente sabe o que esse recurso jurídico quer dizer quando envolve pessoas deste gabarito político, né? Tem uma questão que é procedimental mesmo, de origem, e inclusive que pode depois anular processos lá na frente. Foi o que aconteceu com parte dos casos do presidente Lula na Lava Jato, quando ficou... Parte da decisão do Supremo era essa, olha, não devia estar com Moro. Né? Então, tinha uma parte que era da suspeição, mas tinha uma parte que era da origem do caso, né? Então, nesse espaço de questionamento da defesa que a PGR manifestou que acha que realmente tem que ir para a primeira instância. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo
tudo que dá certo nesse país, parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.